graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós, amém? Nós começamos hoje pela manhã uma série de 4 sermões. Essa série está intitulada como Olhares, reflexões nos 4 evangelhos. E eu queria, antes de entrar no texto de agora à noite, do segundo sermão dessa série de 4 sermões, eu queria compartilhar algumas coisas sobre os evangelhos com vocês. Mas eu vou fazer isso de uma maneira mais didática. Vou fazer algumas perguntas, vamos ver, quem sabe vocês podem me ajudar. Nós sabemos que o Novo Testamento começa com 4 evangelhos, ok? Qual que é a sequência deles? Isso, Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora vem a pergunta: desses 4, qual o que você entende que foi escrito primeiro? Tudo indica que o primeiro evangelho escrito foi o evangelho de Marcos. E por que nós temos os indícios que esse é o primeiro evangelho? Porque os outros 2 bebem da narrativa de Marcos. Isso faz com que Mateus, Marcos e Lucas sejam muito parecidos, porém eles não são exatamente iguais, por alguns motivos. Primeiro, porque no caso de Mateus e Lucas, há outras narrativas que não existem em Marcos, e, diríamos assim, há outras ênfases também. Já que Marcos é o primeiro evangelho e fonte para Mateus e Lucas, quem foi Marcos? Alguém lembra? João Marcos foi primo de Barnabé, foi um discípulo do Senhor Jesus, que aparece ali no livro de Atos. Pelo relato do próprio Evangelho, aparentemente, ele conviveu ali entre os discípulos de uma leva mais ampla de discípulos que Jesus tinha. Ele não era um dos 12. Provavelmente ele foi testemunho ocular de muita coisa. Porém, há um fato interessante sobre Marcos. Marcos foi um grande auxiliar no ministério de Pedro. Então, tudo indica que o evangelho de Marcos tenha uma grande influência de Pedro. Quem foi Mateus? Aquele que escreveu o evangelho, que é o primeiro evangelho que aparece na sua Bíblia. Esse foi um discípulo de Jesus entre os 12. Mateus foi um coletor de impostos que abandonou a sua função, que inclusive era muito discriminada naquela época, para seguir Jesus. Há uma coisa interessante sobre o evangelho de Mateus. Ele escreve tentando levar o evangelho a judeus não convertidos. Por isso você vai observar uma coisa muito interessante nesse evangelho. Muitas e muitas e muitas vezes ele vai narrando a vida de Jesus, mas ele vai dizendo assim: para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse as Escrituras. Ele vai citando os profetas do Velho Testamento e as profecias que vão se cumprir em Jesus. E por quê? Porque ele está falando para judeus. Então o que ele está tentando fazer? Esse é o Messias prometido do Velho Testamento. A Escritura cumpriu aqui, 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 aqui. E Lucas? Quem foi Lucas, gente? Médico e historiador. Lucas provavelmente não teve o privilégio de conhecer Jesus pessoalmente, mas foi alguém que se destacou inclusive muito, conforme a narrativa que ele também escreveu no livro de Atos, nas viagens missionárias de Paulo. E há uma coisa interessante em Lucas: a gente crê que além dele ter tomado como fonte o evangelho de Marcos, ele também deve ter por muitas vezes entrevistado Maria, porque o evangelho de Lucas tem algumas informações do nascimento de Jesus que você não encontra nos outros evangelhos. O evangelho mais, diremos assim, que mais demorou para ser escrito é o evangelho de João. Provavelmente foi escrito entre o ano 85 e 90 depois de Cristo. E o evangelho de João já está numa fase da igreja em que a igreja está se expandindo para outras nações. Há muitos desafios para a fé. Já existem grupos heréticos se levantando dentro da igreja.
E o Evangelho de João, ele é muito peculiar, não só pela época que ele foi escrito, mas pela forma. Ele tem várias narrações que são únicas nele. João escolhe os milagres, os sinais de que apontam para quem Jesus é a dedo, para construir uma narrativa, muitas vezes, inclusive, entrando na narrativa com percepções teológicas, de tal maneira com que o Evangelho de João é o melhor evangelho para aquele que quer responder a seguinte pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? Leia então o Evangelho de João, porque você vai ver todo o tempo Jesus afirmando quem ele é. Com isso, os 4 evangelhos são 4 olhares de ângulos diferentes para a pessoa de Cristo. E existe aquilo que nós chamamos de texto correlato. O texto correlato é o texto que aparece em mais de um evangelho. Há alguns textos correlatos que aparecem nos 4. E os sermões que eu comecei hoje pela manhã, estarei ministrando nessa noite, e os de domingo que vem, todos eles são em textos correlatos que aparecem nos 4 evangelhos. E eu disse hoje pela manhã, dê atenção a esses textos. Por quê? Porque se os 4 evangelistas colocaram aquelas narrativas específicas e os 4 acharam tão importante que elas estivessem ali, é porque elas têm algum princípio muito importante a nos ensinar. Vamos então para o texto de agora à noite? João capítulo 6, verso 1 a 15. Esse texto aparece em Mateus 14, 13 e 21, Marcos 6, 30 a 44, Lucas 9, 10 a 17. Assim diz o texto da palavra de Deus. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Gente, 1 denário era uma moeda de prata, que era o pagamento de um dia de um trabalhador braçal. Quanto que está hoje uma diária de servente? Alguém sabe dizer? R$90? Quem sabe 100? Então imagina, Filipe está dizendo assim: Senhor, se a gente tivesse 200 denários, né? 200 dias de trabalho em pagamento, não daria para dar sequer um pedaço para todo mundo. É gente demais. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar? Ministra, Senhor, aos nossos corações a tua santa palavra, para que nós saiamos daqui cheios, alimentados, plenos de alegria, porque o Senhor há de visitar os nossos corações, como o Senhor já tem feito nessa noite. É o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. No dia 8 de fevereiro, recentemente então,
numa universidade metodista na cidade de Kentucky, nos Estados Unidos, um grupo de jovens permaneceu orando depois do culto na capela. Era um grupo pequeno, alguns poucos jovens. O fato deles não terem voltado para a sala de aula chamou a atenção de alguns professores que foram até a capela para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, eles perceberam que Deus estava movendo o coração daqueles jovens. E os professores, inclusive, compartilharam e permitiram que outros alunos fossem para a capela para orar, se juntar àqueles jovens. Meus queridos, esse movimento tão simples, orgânico, espontâneo, desencadeou um culto que durou mais de 300 horas, ininterruptas. E aquela capela continuou recebendo e recebendo jovens, gente da cidade, gente de outras cidades, durante todo esse tempo. Mais de 50 mil pessoas, a partir daquele simples movimento de oração, passaram aqueles dias naquela capela ali de Augsburg, que é a universidade metodista ali nos Estados Unidos. E isso começou a inflamar o coração de outros jovens, de outras universidades, e coisas parecidas têm acontecido em outros lugares, em algumas igrejas, onde as pessoas estão se reunindo. Basicamente, elas louvam o Senhor, elas ouvem a palavra, há confissão de pecados, e há um anseio profundo pela presença e um sentimento muito forte da presença de Deus. A internet, eu tenho uma crentalhada no meu Facebook, Instagram, a internet ficou comentando isso dias e dias e dias. É um avivamento, não é um avivamento, é emocionalismo, não é emocionalismo. E uma das coisas que eu escrevi sobre isso foi o seguinte: avivamento demora um tempo para a gente poder atestar se é ou se não é. Mas o fato de terem milhares de jovens orando, adorando, confessando pecados, isso em si é algo para nós celebrarmos diante de Deus. Ah, como eu gostaria que isso acontecesse aqui. Você já pensou? Alguns jovens nossos aqui começaram a se reunir, e outros jovens começaram a vir, e outros jovens também, e mais, e mais, e mais, e essa igreja tem que cuidar da logística, contratar zelador, manter as portas abertas, porque as pessoas não querem sair, elas querem adorar, elas querem ouvir a palavra, elas querem orar. Ah, que o Senhor derrame isso sobre nós. Que o Senhor derrame isso sobre nós. Como eu anseio, como eu desejo que isso aconteça na minha vida, na vida de vocês. E isso mostra que o Espírito de Deus sopra para onde Ele quer e quando Ele quer. Todo avivamento foi obra soberana de Deus, e iniciativa dEle e manifestação do poder dEle. Mas nós precisamos crer que o nosso Deus continua agindo na história. Nós precisamos crer que esse Deus que aviva os corações, Ele pode visitar de uma maneira profunda a nós nesse tempo. E nós precisamos ansiar por isso. Quando nós, então, chegamos na Escritura, e em especial nos Evangelhos, nós vemos o clímax da manifestação do poder de Deus na pessoa de Jesus. Irmãos, será que nós temos consciência do que, por exemplo, foi esse milagre? Eu estava orando, colocando esse texto diante do Senhor, lendo os 4 evangelhos, comparando o que cada evangelho diz, mas uma coisa, eu fiquei assim na minha cabeça o tempo inteiro, e eu quero dizer para vocês que eu não tenho a resposta, mas como que isso de maneira prática aconteceu? Porque você imagina, tem lá um menino, ele tem um lanche, qual que era o lanche dele mesmo, gente? 5 pães, 2 peixinhos, não era peixão, era peixinho, mas também acho que não era um lambari, não. 5 pães, 2 peixinhos, Jesus dá graças ao Pai, e 5 pães e 2 peixinhos alimentam
uma multidão que só os homens eram 5.000. É importante você saber desse detalhe. Nessa época, geralmente, se contava a multidão contando os homens. Mateus escreve de maneira clara: eram 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Quando você vai assim num lugar mais pobre, se você contar os homens, será que dá mais ou menos quantas crianças e mulheres para cada homem que aparece no culto, hein? Tinha gente, não tinha? Tinha muita gente. E aí eu fiquei assim pensando, Senhor, mas como que foi isso? Na frente de todo mundo. E aí eu me lembrei de um filme que eu vi a respeito da vida de Jesus há muitos anos atrás. Para mim foi o melhor retrato. Eu não sei se foi assim, meus irmãos, mas nesse filme, essa multiplicação acontecia da seguinte maneira: Jesus está ali diante de um cesto, com os 5 pães, os 2 peixinhos, ele dá graças e ele começa a tirar do cesto pães e peixes. O problema é que ele tira e vem mais, tira e vem mais, tira e vem mais, tira e vem mais. Resultado, toda aquela multidão foi alimentada. Pastor, mas foi assim mesmo que aconteceu lá? Eu não sei. Você pergunta lá na glória para um anjo, fala assim: ô anjo, me diz aqui, o pastor aquela vez perguntou, ele não sabia, você sabe dizer? Eu não sei se foi bem assim, mas eu imagino que possa ter sido. Possa ter sido. Que coisa tremenda, que manifestação tremenda do poder de Deus. Mas quando a gente cruza as 4 narrativas, há alguns detalhes sobre esse milagre que talvez você precisa saber. Por exemplo, aqui no Evangelho de João, nós não temos muito do contexto anterior. O que estava acontecendo antes? Nós não temos muito, mas nos outros evangelhos nós temos. Antes de Jesus fazer esse milagre, veja só, Jesus tinha acabado de receber a notícia que João Batista tinha sido decapitado. Ele tinha enviado os discípulos em missão, 2 a 2, os 12 discípulos só, foi o envio dos 12, para eles irem às aldeias. E o texto bíblico diz que eles receberam autoridade para expelir demônios e para curar pessoas. Então os discípulos haviam saído numa missão. E agora eles haviam retornado. E quando você lê os demais evangelhos, você vê o seguinte: tanto Jesus como os discípulos estavam fisicamente esgotados, eles estavam cansados. Um dos evangelhos diz que inclusive os discípulos não conseguiam uma trégua para comer, eles estavam com dificuldade de comer, se alimentar. Tal era a quantidade de pessoas que eles estavam abençoando. Então Jesus chega para eles e diz assim: vamos sair em retirada, vamos para um lugar para que possamos descansar. O problema é que a notícia vazou. E como eles estavam indo tranquilos pelo mar, sem pressa, só querendo um lugar sossegado, o que o povo fez? Eles foram saindo. Jesus está indo para tal direção. Era perto da cidade de Betsaida. Nós não sabemos exatamente onde, mas o pessoal começou a dizer: Jesus está indo para tal lugar, vamos. Quando Jesus chega no lugar para descansar com os discípulos, a multidão está lá. A multidão está lá. Olha que contexto interessante. E aqui a gente começa a ver umas coisas tremendas na pessoa de Jesus. A primeira coisa que aponta para nós como algo muito evidente é a compaixão do coração de Jesus. Porque se você lê os evangelhos, e nós temos também aqui no relato de João algo que nos indica a mesma coisa, Jesus sente a dor daquele povo. Jesus olha para eles, Jesus vê como eles estavam sofridos. E ao invés então de manter o seu projeto, de retirar-se com os discípulos para descanso, o que ele vai fazer depois do milagre, ele na verdade começa a curar a multidão, a abençoar a multidão, a estar com aquele povo. E os evangelhos nos narram que então chega ali um horário, já no final do dia, eles estavam num lugar deserto, longe da cidade, afastado da cidade.
E aí nós temos, inclusive, nas narrativas, uma série de diálogos. Se você ler Mateus, Lucas e Marcos, você vê os discípulos chegando em Jesus e dizendo assim: Senhor, nós temos que despedir essa multidão. Eles estão com fome, e já está ficando tarde, e eles precisam ir para ver se nas aldeias do caminho eles acham comida. Já se você observar, no Evangelho de João, João cita a parte do diálogo que houve em que Jesus provoca Filipe e também conversa com André. Então, se você quiser entender melhor como foi o diálogo naquela situação, você tem que ler os outros 3 evangelhos e não apenas o Evangelho de João. E aí, nesses evangelhos, nós vemos então esse coração cheio de compaixão da parte de Jesus. E aí o Evangelho de João nos traz uma outra coisa muito forte em Jesus, em tudo que ele fazia, que é a intencionalidade. Observe que nós lemos aqui da seguinte forma, não é? A grande multidão seguindo, então Jesus subiu ao monte, sentou-se com os discípulos, estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus já sabia que iria multiplicar os pães, mas ele faz uma pergunta poderosa ao coração de um dos seus discípulos, responsabilizando os discípulos por aquela multidão. Não era só ele que deveria ter compaixão, mas os discípulos também deveriam se compadecer. E compaixão precisa gerar ação. Não é apenas um sentimento aí dentro da sua alma, diríamos assim, que você tem uma tristeza porque as pessoas estão sofrendo. É algo que te move a fazer alguma coisa. E Jesus está gerando esse coração nos seus discípulos, ensinando esse coração para os seus discípulos. Muitos anos atrás, quando eu comecei o ministério, numa invasão, num bairro chamado São João, ali em Anápolis, tinha 15 anos de idade. Depois de um bom tempo, um grupo de mulheres da igreja resolveram ir lá conhecer as crianças daquela invasão, daquela comunidade tão pobre, tão miserável. E eu lembro de uma irmã que disse a seguinte expressão: meu coração dói demais de ver essas crianças assim. Bom, né? Irmã misericordiosa. Eu não volto aqui nunca mais. Você vai chamar isso de compaixão? Isso é egoísmo. Tadinho das crianças, dói meu coração. Como meu coração dói, nunca mais quer ver. Não, gente. O que o Senhor Jesus nos ensina é que a compaixão, ela tem que agora virar ação. E Ele diz: nós vamos dar de comer, vocês vão dar de comer. Que coisa tremenda. E aí Jesus tem uma intencionalidade em guiar o coração dos seus discípulos, mas não apenas isso. Você verá ao final dessa exposição bíblica que inclusive existe um porquê desse milagre acontecer perto da Páscoa. Poderia ter acontecido em qualquer época do ano, não é verdade? As pessoas estavam com fome, Jesus deu comida a elas, mas não. Ele faz esse milagre numa época específica, porque ele tinha intencionalidade em tudo que ele fazia. E isso é uma coisa tremenda. Além de compaixão e intencionalidade, nós vemos o coração de gratidão do Senhor Jesus. Porque como o texto diz, e é interessante, depois observe isso nos outros evangelhos, o único evangelho que narra que foi um rapaz que entregou a lancheira dele para o Senhor Jesus multiplicar os pães e os peixes, é o Evangelho de João. Está vendo por que é importante você comparar? Só o Evangelho de João que nos dá essa notícia, que um rapaz entregou esse lanche. Os 5 pães que eram de... Está aí, viu, gente? Cevada. E os 2 peixinhos. Qual que era o tipo de peixe?
Aí também eu não sei, né, pessoal? Vocês já querem demais, tá? E o fato é que quando Jesus toma e ele vai fazer um milagre da multiplicação, o que Jesus faz primeiro, antes do milagre acontecer, gente? Ele agradece ao Pai. Agradece ao Pai. E ele agradece o quê, gente? Ele agradece o alimento. A gente não reza. Qual que é a diferença de oração para reza? Reza é uma oração pré-montada que você fica repetindo, e repetindo, e repetindo. A gente ora. Agora tem uns crentes que rezam. Geralmente os crentes rezam no almoço, na janta, não é? Aquela oraçãozinha, Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo alimento, abençoe a nossa refeição, em nome de Jesus, amém. No outro dia, Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse alimento. A gente tem que ter cuidado para as coisas não virarem um processo mecânico na nossa vida. Mas sim, irmãos, toda vez que nós tomamos o alimento, toda vez que nós somos agraciados por alguma bênção, toda vez que o Senhor provê algo para nós, nós temos que nos lembrar de sermos gratos. Gratidão tem que ser uma expressão do coração de todo discípulo do Senhor Jesus. E nós aprendemos isso com aquele que é dono de tudo. É com ele que nós aprendemos. Então nós vemos compaixão, intencionalidade, gratidão, e aqui tem uma coisa fantástica. Fantástica. Inclusive eu fiz um sermão anos atrás só sobre esse ponto específico desse milagre. Alguém aqui lembra quando você fazia prova de matemática na escola e tinha aqueles probleminhas? Responda. Aí vinha lá aquele trem do inferno, né? Você ficava assim, peraí, eu entendi, tal, se 5 patinhos, não sei o que, a vaca, gerou o quê? Um cavalo, aquele trem de louco. Problema matemático. E o problema é o seguinte, se você errou, errou mesmo, porque matemática é lógica, ou acerta ou erra. Agora, pensa que, se você pega lá, um problema de matemática assim, você tem 5 pães e 2 peixes. Mais de 5.000 pessoas precisam ser alimentadas. Como transformar 5 pães e 2 peixes em comida para mais de 5.000 pessoas? Isso mesmo, só milagre, só milagre. Eu costumo dizer que esse é o milagre mais matemático da Bíblia. Tem 200 denários, tem 5 pães, 2 peixes, 12 cestos, 5.000 homens, tem muito número nesse milagre, não é? Mas há uma coisa fantástica na matemática desse texto, é que a matemática de Deus não é igual à nossa. A nossa é do jeito que é mesmo. 2 mais 2 é igual a quê, gente? Mas o povo anda tão relativista, que esses dias, fiquei sabendo que alguém estava até questionando. Eu não aguento, eu falei, o quê? Não, porque, olha o que o cara estava me dizendo, que 2 mais 2 não é necessariamente 4. Aí eu, o quê? Porque 4 é uma convenção da sociedade. E se eu quiser que seja 5? Aí eu falei para ele, disse para ele, vai continuar sendo 4 do mesmo jeito. Ele pode querer que seja 5, tanto que ele quiser, mas 2 mais 2 vai continuar sendo 4. Porém, a matemática de Deus, ela transcende a lógica. Não é isso que acontece aqui? Primeiro você tem uma subtração. O que é a subtração? O menino está lá com lanche, né? Vamos dizer que fosse você, né? Mateus tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Ele entregou 5 pães e 2 peixes. Quantos peixes e pãezinhos Mateus agora tem? 0. Ele não tem mais nada. Certo? Então, a matemática de Deus é assim. Ele chega e fala assim, me dá. Entrega para mim. Põe na minha mão. Aí da subtração ele vai para a multiplicação.
Os 5 pães e 2 peixinhos multiplicam, 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 alimentam toda aquela multidão. Depois a gente vê um princípio aqui de partida, divisão. Por quê? Mas o princípio da divisão na matemática de Deus é para que haja generosidade. Não quebra. A divisão nas mãos de Deus é para que aquele que tem compartilhe com aquele que não tem, e isso se multiplique na vida das pessoas. E aí a gente vê soma. Termina com 12 cestos somados. Por que 12 cestos, né, pessoal? Por que sobra 12 cestos? Eu tenho assim uma ideia de que está muito ligado com o fato de que eram 12 discípulos. Pergunta: quem levou os cestos para casa? Pastor, isso está fácil. Cada discípulo deve ter levado um cesto desse para casa. Eram 12 discípulos, 12 cestos. Certa vez eu pensei assim também. Aí um irmão falou assim: eu acho que não. Eu acho que quem levou os 12 cestos foi o menininho. Eu falei, seria uma boa ideia. Ele deu 5 pães e os 2 peixinhos. Falou assim: não, pode levar meu lanche. Agora ele recebe 12 cestos de volta. Eu não sei. Mas se nós olharmos, lembra que eu falei que Jesus nos mostra intencionalidade. Então, o que Jesus quis ensinar quando ele faz com que sobrem 12 cestos? Fica com essa pergunta aí um pouquinho com você. E aí a gente vê então essa compaixão do coração de Jesus para com as multidões. E ele chamando os seus discípulos para terem o mesmo coração. A gente vê a intencionalidade de Jesus em fazer o que ele estava fazendo. E nós vamos entender algumas coisas dentro de alguns instantes. E a gente começa a compreender que a matemática de Deus é diferente da nossa. É por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, que quando Deus moveu o seu coração, faça. Se eu ando apertado, a coisa está difícil, a minha vida está assim, 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 e aí de repente o Espírito Santo impulsiona o seu coração, vai ali e abençoa tal pessoa. Mas Senhor, eu nem sei como é que vou pagar a fatura do cartão nesse mês, mas Senhor, meu irmão, se for algo que o Espírito Santo está movendo, não seu emocionalismo, faça. Porque a matemática de Deus não é como a nossa. A lógica de Deus não é a lógica humana. Isso deve nos encorajar. Deve nos encorajar. Um irmão que nós estamos caminhando juntos, em discipulado, falou comigo hoje. Ele disse assim: pastor, o senhor sabe do aperto que eu estou vivendo, eu compartilhei com o senhor tem orado comigo. E houve um momento aí, uns dias para trás, que a minha esposa falou assim: fulano, confia, Deus vai prover, acalma, não fica angustiado desse jeito não. Mas ele estava muito angustiado. E aí na angústia dele, ele falou assim: Deus não vai pôr dinheiro na minha conta não. Quando foi semana passada, apareceu um dinheiro totalmente inesperado por ele, que caiu na conta dele. Aí eu não sei se você já passou por esse tipo de experiência. Essa você quer passar, né, irmão? Pastor, que isso aconteça comigo nessa semana. Amém. Seja fiel no dízimo e na oferta também, tá? Mas essa experiência de você ver a mão de Deus, aí depois você fica assim, você fica alegre e fica triste. Qual que é a primeira coisa, se fosse com você, que você ia lembrar? Você ia lembrar da frase que você falou para sua mulher: Deus não faz cair dinheiro na minha conta não. Lembre-se, a lógica de Deus é diferente da nossa. A matemática de Deus é diferente da nossa. Ele pode mover as coisas de um modo tão extraordinário que você não tem ideia. E Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus hoje. Nós temos que crer nisso. E aí nós vemos também que o reino de Jesus é diferente.
Porque o povo, segundo aqui o relato do Evangelho de João, isso não aparece nos outros relatos, o povo fica tão alvoroçado com o poder de Jesus, que o que eles resolvem fazer? Vamos pegar Jesus da marra e nós vamos aclamar ele rei dos judeus. Rei em que sentido, gente? Não é espiritual, não. Eles queriam levantar Jesus contra o Império Romano e estabelecer ele rei do povo, politicamente falando. E o que Jesus faz? Pergunta: Jesus é rei ou não é rei? É ou não é, pessoal? Mas qual é a natureza do reino de Jesus? Qual é a natureza do reino de Jesus? O reino dele não é um poder geográfico. Ele é dono de todas as coisas. O mundo pertence ao Senhor. Já é dele. Mas quando nós olhamos em termos de reino de Deus, o que Jesus está procurando fazer não é vir aqui no Brasil se assentar na cadeira do Planalto, não, irmãos. É que nós entendamos que Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o reino dele é eterno. Brasil existe aí há 5 séculos. Se Jesus não voltar daqui muitos séculos, talvez nem existirá a nação brasileira, mas Ele é rei e vai continuar reinando pelos séculos dos séculos dos séculos. Porque de geração em geração Ele é rei. E aqui Ele expressa essa realidade sobre o seu reino ao não aceitar o clamor das multidões. Gente, multidão é um negócio perigoso, tá? Te dizer isso. Multidão, né? Você nunca fala aquela besteira que muita gente fala, tá? A voz do povo é a voz de Deus. É mais fácil ser do diabo. Cuidado com o que as multidões clamam e pedem. A multidão que recebeu Jesus em Jerusalém gritou dias depois: crucificam, crucificam, crucificam. Cuidado. Jesus, ele não deixava se levar pelo glamour do grito das multidões. E aí ele não permitiu que isso acontecesse. Então a gente vê um coração cheio de compaixão, que a gente deve desenvolver. A gente vê alguém que tem intencionalidade em tudo que faz. Nós vemos então no Senhor Jesus também esse coração grato. Ele agradece não depois que houve a multiplicação, ele agradece antes de multiplicar. Ele agradece sobre o pouco, não sobre o muito. O muito vem depois da gratidão. Preste atenção nisso. A matemática dele não é igual a minha nem a sua. E o reino dele é de uma natureza única. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e ele não aceitou a glória humana, a soberba dos homens, em querer colocá-lo sobre um trono humano. Agora, eu havia levantado algumas questões, eu estou caminhando para finalizar, tentando ajudar você a perceber algumas coisas. Por que perto da Páscoa? Por que perto da Páscoa? Os estudiosos entendem que alguns textos eram lidos nas sinagogas. O povo lia alguns textos específicos na época da Páscoa. E entre esses textos, era lido, por exemplo, também as narrativas do Êxodo, de como o povo foi tirado, como foi a primeira Páscoa. Aquele povo no deserto, como eles foram alimentados pelo maná. Isso não era apenas conhecido daquele povo, daquela gente que estava ali junto a Jesus. Isso era reprisado anualmente. Então eles tinham esse pano de fundo bíblico do Velho Testamento, que Deus é um Deus que envia o pão do céu. Deus enviou o maná ao seu povo. Deus sustentou o seu povo no deserto. Onde que essa população está?
num lugar segundo os discípulos: Senhor, aqui é um lugar deserto, mande eles irem para que eles possam comer. E Jesus diz: dê vocês mesmo de comer a eles. E aqui nesse texto ele pergunta para Filipe: você não vai dar comida ou nós vamos arrumar pão? Então Jesus não está apenas matando fome fisiológica. Jesus está, ao fazer o milagre, ministrando algo importante àquelas pessoas, e em especial aos seus discípulos. E aí a narrativa de João nos dá uma visão bem clara disso. Porque no capítulo 6 de João, no mesmo capítulo que nós lemos, Jesus sai com os discípulos então para um descanso. Nós temos aquele texto em que há uma grande tempestade, Jesus anda sobre as águas, salva os discípulos daquela tormenta, mas quando ele volta, segundo aí o versículo 25 para frente, o povo estava esperando Jesus. E Jesus conhecia o coração do povo. Abre aí para você ver. Olha só o que Jesus diz. Verso 26 para frente. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ou seja, quando ele volta, o povo está lá? Está lá. Mas o que eles queriam? Mais pão. Mais pão. Mais pão. E aí Jesus diz: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Vocês estão atrás de pão, mas tem uma comida que só eu posso dar e que vocês precisam, porque essa comida, ela traz vida eterna. Qual que é o problema da gente comer? É que a gente tem que comer mais, não é? Hoje mesmo teve um almoço delicioso aqui na igreja, saudável. Eu sou um cara assim, eu gosto de comer um peitinho de frango de vez em quando, igual hoje estava bom, né, gente? Quem almoçou aqui viu, né? Uma delícia. Eu consigo comer assim umas 2 vezes, depois tem que ter uma carninha de boi ali, porque, né? Tal e coisa, né? Já deu para ver pelo porte o porquê. Bênção. Mas não dá para dizer assim, daqui 3 dias então, quem sabe eu volto a comer. Não, eu já comi ali um lanchinho na cafeteria. Amanhã tem café da manhã, depois tem almoço. O que Jesus está dizendo para eles? Essa comida, ela perece. Vocês não estão conseguindo entender, na verdade, o que eu estou dizendo para vocês. E eles não entenderam mesmo não. E aí eles foram então, lembra que estava perto da Páscoa? Eles foram lá para o Velho Testamento e falaram assim para Jesus: mas os nossos antepassados nos deram maná no deserto. Jesus falou assim: não foi os antepassados de vocês não, foi Deus que deu para vocês o pão que desceu do céu, para que vocês soubessem uma coisa, que o verdadeiro pão do céu sou eu. E quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, vai perecer como a comida. E o texto diz que aquela multidão se escandalizou de tal maneira que o povo, foi saindo, sobrou só os discípulos. E ele vira para os discípulos e diz assim: e vocês? Vocês não vão também não? Aí nós temos aquela resposta tremenda do coração de Pedro: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor. Nós não temos para onde ir. Amados, amanhã, quando você for se alimentar, pare e agradece. Não reza não. Tá bom? Não reza não. Para, pensa na oração que você vai fazer. E agradece o Senhor. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor tem sustentado a minha vida. O Senhor tem sustentado a minha família. Mas também diga: mas Senhor,
muito obrigado, porque o Senhor enviou o pão do céu, e esse pão sacia a minha fome para a eternidade. Obrigado pelo teu Filho Jesus. Esse pão que perece é só um sinal do maior de todos os cuidados do Senhor, que foi o teu Filho. Faça isso, faça isso. Eu gostaria de encerrar então essa palavra, convidando você nessa semana a visitar os relatos, os 4 relatos sobre o milagre da multiplicação. Volte nesses textos, busque os detalhes, peça ao Senhor: Senhor, me ajude a ver aquilo que os evangelistas estão tentando me mostrar, que o Senhor os inspirou a registrarem, para que hoje eu possa ser edificado. E enquanto isso acontecer, por favor, em nome de Jesus, lembre-se, o nosso Senhor é compassivo. O nosso Senhor, Ele olha para nós com um olhar misericordioso. Então, se veja assim, olhe nos olhos de Jesus e perceba a sua compaixão e misericórdia para com o seu povo. Lembre-se, Ele é intencional em todas as coisas. Então, o que você for passar nessa semana, não pense que você está solto à sorte, ou a um tal de destino, sei lá o quê. Não, Deus está trabalhando na sua história. Veja a mão do Senhor no ordinário, não só no extraordinário. Veja a mão do Senhor lá no seu trabalho, nos seus estudos, na convivência sua em família, e comece a ver como o Senhor está trabalhando a sua jornada. E se as coisas estiverem difíceis, lembre-se, a lógica de Deus não é igual à nossa. A matemática dele funciona de um jeito diferente da nossa. Então você pode clamar àquele que as leis matemáticas do universo, ou qualquer outra lei da natureza, se rendem a ele. Porque milagre, irmãos, nada mais é do que quando uma lei que o próprio Deus criou, ela é superada pelo poder da glória do nosso Deus movendo as coisas. Trazer substância de pouco, de um pouco fazer muito. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E lembre-se, o seu rei não é um rei comum e qualquer. O reino dele é eterno. O reino dele está no meio de nós. E a ele nós servimos. Então, como Pedro, diga para ele: Senhor, eu não tenho para onde ir. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. E eu preciso, Senhor, muito, muito desse pão. Se nós entendermos essas verdades, nós vamos desejar muito. Quem sabe uma experiência como naquela faculdade, em que a realidade do céu parece estar muito mais próxima da gente aqui na terra. Mas se isso acontecer ou não acontecer, nós somos chamados para viver para o Senhor nesse presente tempo, aquele que tem todo poder nas suas mãos. Eu não sei se você tem que entregar alguma coisa ao Senhor. Talvez Ele está dizendo para você: ó, pega aqui seus 5 pãezinhos, 2 peixes, põe na minha mão. Você vai ver o que eu vou fazer. Não sei. Eu não sei se o Senhor nessa noite trouxe essa palavra para você porque você está se sentindo desamparado, desalentado, desanimado. E Ele está te dizendo assim: eu sou o Senhor cheio de compaixão. Eu não sei se o Senhor deseja fazer algo extraordinário por você, porque o que você precisa é nada mais, nada menos do que um milagre. Mas se você entende que você precisa colocar isso que está aí dentro do seu coração diante do Senhor, eu gostaria muito que você ficasse em pé, viesse aqui, nós vamos orar por você. Amém? Vamos ficar em pé?